ouvindo essa história de que tem risco de golpe militar no Brasil de novo? Você está correndo? Você acredita nisso? Olha, se vai ter golpe ou não, eu acho que não. Agora, os militares já receberam um golpe. E sabe quem deu o golpe nos militares? O deputado Elias Vaz, de Goiás. Fala, deputado. Você está perseguindo os militares? Não, de forma alguma. O que nós estamos perseguindo é combater atos ilícitos, né, atos de corrupção e abusos dos gastos com dinheiro público. Né? Foi assim quando nós denunciamos, por exemplo, o gasto com dinheiro público com cerveja, com picanha, com filé mignon, com lombo de bacalhau, salmão. Com Viagra. Exatamente, Viagra, prótese peniana. Quer dizer, o que nós não podemos aceitar é que o dinheiro público seja aplicado, ou seja, com mordomias para as Forças Armadas, né? Até a estação da cerveja tinha processo licitatório que exigia até a marca, tinha que ser Heineken. Assim, é uma coisa inusitada, isso não é inaceitável isso, né? E também assim com o superfaturamento, que a gente detectou muitas irregularidades aí nas Forças Armadas. Mas teve militar te questionando se você estava perseguindo os militares? Olha, teve um episódio, né? Um general falou comigo que ele chegou a dizer que eu estava perseguindo. Aí eu falei, não estou perseguindo, né? Eu estou cumprindo meu papel constitucional, que é de fiscalizar os atos do executivo, né? E ele falou para mim, olha, você nunca descobriu nada errado. Eu peguei e falei, olha, eu já peguei, dei um exemplo para ele na época, que eu já tinha detectado, que era o superfaturamento na compra de carnes, né? Onde eu falei para ele, olha, se o senhor acha que comprar 12 mil quilos de picanha a R$ 84,00 o quilo, comprar 60 mil quilos de alcatra a R$ 82,00 o quilo e 70 mil quilos de músculo a R$ 45,00 o quilo, o senhor acha isso uma coisa certa? Nós dois temos uma posição diferente do que é certo e o que é errado. Então, todas as vezes que eu verificar a aplicação de dinheiro público com claro, evidente situação de superfaturamento, eu vou tomar as providências cabidas e fazer as denúncias para os órgãos competentes. Deputado, eu tenho conversado com muitos parlamentares aqui no My News Eleições, nesse programa, e vários deles me falaram, olha, o trabalho de um deputado é fiscalizar. Um parlamentar tem que primeiro fiscalizar. E você está cumprindo isso ao pé da letra. Eu levo isso muito a sério. Antes de ser deputado, eu era vereador em Goiânia. E sempre foi uma marca da minha atuação parlamentar, foi fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Eu penso que isso não está lá na Constituição como um enfeite, é uma coisa que é real e eu penso que o Poder Legislativo no Brasil, ele, na minha opinião, tinha que ser até mais atuante nesse sentido. Eu acho que é pouco atuante. Acho que tinha que ser mais fiscalizador, né? Porque, afinal de contas, a aplicação do dinheiro público, que ele seja bem aplicado, significa o comprometimento ou não, né? Quer dizer, se você aplica o dinheiro público de forma correta, você vai ter, na verdade, bons resultados nas políticas públicas, né? Se você, na verdade, tem desvios, efetivamente você vai ter problemas na aplicação do dinheiro público. Agora mesmo, nós fizemos, durante a semana, uma audiência pública discutindo o problema da farmácia popular, onde a gente constata, né, que a própria CGU constatou isso, inclusive, que nos últimos 5 anos nós tivemos desvio do dinheiro da farmácia popular na ordem de 2 bilhões e 600 milhões. Isso é muito cruel, né? Porque a gente vê exatamente como você falou, esse dinheiro é um dinheiro público, né, que vem de impostos, enfim, e que deveria estar servindo para diminuir desigualdades, atender pessoas que não têm recursos, enfim. E acaba indo para picanha, para cerveja, Heineken, né? Heineken, exatamente. Isso é lamentável. Assim, e com problemas, ainda com claro, assim, em muitas situações, com o superfaturamento, né? Quando nós tivemos, por exemplo, a questão da compra do Viagra, só para você ter uma ideia, porque a gente detectou a primeira compra que seria de 35 mil comprimidos de Viagra, que aí eles vieram alegando, isso aí é para hipertensão pulmonar, só que aí já foi constatado que a dosagem que foi adquirida não é a dosagem para hipertensão pulmonar, é a dosagem para disfunção erétil mesmo. Então, e aí você verifica, né, que nesse caso, ainda além do problema, né, de você gastar dinheiro com Viagra, né, você ainda tem um problema que é o problema do superfaturamento, porque nós detectamos uma outra compra pela Marinha, que aí já seriam 11 milhões de comprimidos,
Eles alegaram que esses comprimidos seriam para o próprio Ministério da Saúde. Mas aí a gente conseguiu constatar que no Ministério da Saúde eles também compraram esses comprimidos, só com uma diferença, né? Eles compraram a 48 centavos, enquanto a Marinha comprou na média em R$3. Só para você ter uma ideia, o que significa isso, né? Se a gente comprasse esses 11 milhões de comprimidos a 48 centavos, que foi o que nós constatamos nesse mesmo período, em 2 licitações que o Ministério da Saúde fez, o preço desses comprimidos ficaria na ordem de um pouco mais de 5 milhões de reais. No valor que a Marinha estava adquirindo, ficaria em 32 milhões de reais. Uma diferença de 27 milhões de reais. Aí depois o ministro da Defesa vem, né, atender um requerimento nosso para vir esclarecer esses fatos. Aí ele diz o seguinte: não, mas isso aí porque nós fizemos um contrato com o laboratório de genérico EMS, onde eles iam passar a tecnologia da produção do Viagra para a Marinha. Aí a gente eu fiz 2 questionamentos e não conseguem responder. Primeiro, que a patente do Viagra já foi quebrada há 10 anos. Isso é de conhecimento público, isso não precisa de nenhuma transferência tecnológica. Segundo, é que nesse ano, né, nós detectamos uma compra pelo Exército da matéria-prima para produzir o Viagra. Ou seja, o Exército já detém a tecnologia para produzir o Viagra. Quer dizer, como é que, se o Exército detém a tecnologia, o que justifica a Marinha pagar pedágio, né, para um laboratório para produzir o Viagra? Então, assim, é uma coisa assim que a gente vê. É uma rede que é tão complexa que o dinheiro vai se perdendo e vai crescendo ali, né? Mas assim, o que demonstra, quando a gente fez esse questionamento, por exemplo, o ministro falou assim: isso aí a gente vai ver, depois a gente justifica, faz questão, estou esperando até hoje. Até hoje não veio nada para mim de justificativa, né, porque não tem explicação isso. Essa que é a verdade. É o mesmo problema da prótese peniana, né? O próprio TCU fez um questionamento dizendo o seguinte: olha, se for para comprar prótese peniana, compra aquilo que o Ministério da Saúde admite, que é uma prótese mais simples, que fica em torno de R$4 mil, R$3 mil, mas não, eles compraram uma que custa quase R$60 mil, né? Isso é dinheiro público financiando esse tipo de situação. A diferença é muito grande. Sinceramente, né? Não pode ter um tratamento privilegiado, né? O caixa que paga as contas do poder público é a mesma que também financia o Sistema Único de Saúde. Então nós não podemos ter um critério para adquirir um produto qualquer, né, para o Sistema Único de Saúde e um outro critério quando é para gastar com militar. Então são situações que a gente não tem jeito a gente admitir uma realidade como essa. Nós temos que realmente questionar, e até porque, como eu disse, é o dinheiro público e o papel, acho, do parlamentar é verificar se o dinheiro público está sendo bem gasto ou não, e nesse caso não está sendo bem gasto. Isso é importante, quer dizer, você que vai votar, presta atenção nisso. A gente paga o parlamentar para que ele fiscalize para a gente. Esse é um dos... É uma das prerrogativas. Aliás, do trabalho do parlamentar, ele tem que fazer isso. A Constituição fala 3 coisas, que é fazer leis, julgar as contas do Executivo e fiscalizar os atos do Executivo, né? Então eu levo isso a sério. Eu acho que fiscalizar... Como é que começa... Você recebe alguma denúncia? Você tem pesquisa? Como é que faz para você descobrir isso? Como é que você descobriu esse caso do Viagra no Exército, por exemplo? Olha, isso, assim, nós temos uma equipe que faz uma fiscalização permanente. Eu tenho uma equipe no gabinete que é praticamente exclusiva com a questão da fiscalização. Nós montamos uma equipe assim. E, de certa forma, todo mundo no gabinete ajuda um pouco, né? Mesmo quem trabalha na área da comunicação, na área mais jurídica, eventualmente, até porque as pesquisas, as investigações, elas se complementam. Às vezes a gente está fazendo uma investigação que a gente quer estabelecer uma relação entre 2 pessoas, né? Então, entre um agente público e um empresário. Aí o pessoal da comunicação já ajuda a gente nisso. Às vezes a gente tem na denúncia, a gente quer ter um conhecimento mais profundo da questão da legislação, né? Então, até para fundamentar se tem irregularidade ou não. O pessoal da área jurídica ajuda. Então, na verdade, o nosso gabinete ele é muito focado. Então vocês estão constantemente pesquisando os gastos do governo. Muitas coisas a gente consegue comprovar. Às vezes tem denúncias que chegam para a gente, né? Então tem situações que agora Cita um caso que chegou via denúncia. Olha, agora mesmo nós estamos num processo de investigação com relação a uma situação na Marinha que pessoas que estariam fazendo cursos, mas isso é uma coisa que a gente não tem certeza ainda, por isso que eu entrei com requerimento, então vamos aguardar a informação,
ele faz um curso seria especialização, de aprimoramento, até aí tudo bem. Só que ele faz esse curso já quase na hora de aposentar. Então, qual o problema que nós temos com isso? Quer dizer, o poder público faz um investimento numa pessoa que, em tese, seria para capacitação. Que se aposenta cedo, porque tem condições. Aí passa 1, 2 meses a pessoa aposenta. Então, aquela especialização é apenas para aumentar o seu soldo para aposentar com um soldo maior. Então, assim, chegou essa denúncia, vamos apurar se isso tem alguma veracidade. Então, já entramos com o requerimento e vamos verificar. Então, tem situações que são denúncias que chegam para a gente. Às vezes, até a imprensa mesmo, né? Eu tive uma situação, por exemplo, que o pessoal, um determinado veículo de imprensa, queria saber quanto que o presidente tinha de gasto para inaugurar uma ponte lá na Amazônia, né? No Amazonas. Então, aí nós fizemos, eu pensei, falei assim, acho que é interessante também a gente ver quanto custou essa ponte. Era uma ponte de madeira. Aí nós descobrimos que o custo dele ir lá inaugurar a ponte foi 750 mil. A ponte de madeira custou 250 mil. Então, ele gastou 750 mil para inaugurar uma obra de 250 mil. Né? Então são coisas assim. Isso foi, na Seria verdade... engraçado se não fosse triste, né? O pedido do veículo de comunicação, ele queria saber quanto que ele gastou. Aí eu achei interessante também pedir o valor de quanto era o custo da ponte. Então, e depois ainda viu que a ponte já estava meio superfaturada ainda, a gente já fez uma representação ainda no Tribunal de Contas. Pois é, qual é o caminho? Identificou, aí denunciou, qual é o caminho que isso segue? Bom, nós temos 2 caminhos que a gente geralmente adota, né? Às vezes até 3, né? O primeiro é o Ministério Público Federal, né? Porque quando a gente detecta uma irregularidade, nós não temos o poder de incriminar ninguém, julgar ninguém, ou mesmo entrar com ação de improbidade, por exemplo, contra ninguém. Então, o que a gente faz é acionar, por exemplo, o Ministério Público Federal e também o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Né? E algumas vezes, quando cabe, a gente também entra com algumas ações, quando cabe uma ação popular, quando cabe algum tipo de cabível do ponto de vista jurídico. Recorre ao judiciário. Entrar ao judiciário, a gente recorre também ao judiciário. Agora mesmo eu tenho uma ação que está tramitando, que foi uma descoberta que a gente fez, né, que saiu uma matéria de jornal, porque, né, a gente aprimorou a investigação, dizendo que havia suspeita de garimpo em terras indígenas. E aí eu fiz nós conseguimos ter acesso à documentação, e na documentação que nós tivemos acesso, nós comprovamos que realmente era terra indígena. Aí nós, diante disso, nós entramos com a ação, essa ação está tramitando, o Ministério Público pediu uma ampliação, concordou com a gente, pediu uma ampliação do leque de proibição, né? Porque a gente, no momento, a gente tinha pedido só naquele local. O Ministério Público tinha mais provas que em outros locais também, está lá para o juiz julgar. Esse caso especificamente que a gente tinha colocado, o próprio governo, o general Heleno na época, mandou suspender as concessões, porque realmente está muito claro que era terra indígena e a Constituição é clara. Para ter a exploração de garimpo em terra indígena, só passando pelo Congresso Nacional. Então, fora disso é vedado. Né? O governo não tem autonomia, nem o GSI, nem a Agência Nacional de Mineração, ou o próprio governo, o Ministério de Minas e Energia, não tem nenhuma competência legal para autorizar esse tipo de atividade de garimpo. Ela só pode ser feita por uma situação muito extraordinária e aprovada pelo Congresso Nacional. Você falou da Amazônia, eu lembrei do Bruno e do Dom Phillips. É lamentável. Você chegou a conhecer o Bruno? Não conheci. Agora a gente acha isso assim lamentável porque primeiro você imaginar que 2 pessoas que têm compromisso com a questão ambiental, né, um na sua profissão de jornalista, o outro como funcionário da FUNAI, quer dizer, tem compromisso com a questão indígena, aí você vê as pessoas serem assassinadas porque lutam por coisas que são corretas. Isso choca muito, né? Isso choca muito, porque é como se essa violência ela não é contra só eles, né? Quer dizer, ela é contra, acho que a humanidade. E estava investigando justamente garimpo em terras indígenas. Então é lamentável isso, né? Então é uma situação totalmente, até assim, a própria imagem do país, né? Fica toda comprometida, porque infelizmente é o empoderamento, né, que esse governo Bolsonaro dá a determinados tipos de concepções. Essa que é a grande verdade, né? Então
É um governo que, em primeiro lugar, acha que pode resolver a coisa na bala, né? Prega isso, né? Em segundo lugar, estimula o garimpo ilegal, né? É a política de passar boiada. Então, quer dizer, é um tipo de governo que efetivamente, de forma clara, né, tem uma certa ligação com o pensamento que essas pessoas que cometeram um crime, que certamente tem toda uma relação com a própria ação do governo. Né? Está lá o afastamento do Saraiva, né, como delegado da Polícia Federal, quando cometeu um combate ali ao processo de extração de madeira ilegal. E a gente vê, assim, ele acabou sendo punido na época, né? Quer dizer, é um empoderamento do que é errado, um empoderamento de concepções que são contra os índios, são contra o meio ambiente, essa que é a grande verdade. Deputado, voltando para o assunto das investigações em relação ao dinheiro público. Você investiga só militares, não? Não, de forma alguma. Temos várias, por exemplo, a situação mesmo do cartão corporativo do presidente. Assim, a gente pega algumas questões, por exemplo, eu fui o primeiro que levantei os gastos de férias do presidente, né? Foi as 2 vezes que ele teve, aquelas primeiras que a gente colocou, que ele gastou mais de 2 milhões numa férias dele, dinheiro público. Então, a gente tem feito essa investigação, até porque assim, e o gasto do cartão corporativo é uma coisa assim absurda, né? Porque primeiro a gente precisa resgatar que o Bolsonaro sempre era um crítico do cartão corporativo, tanto na questão do sigilo, e ele mantém sigilo, quanto na questão dos valores. E os valores dele são até maiores do que os presidentes do passado. Os governos passados. Né? Então, só para você ter uma ideia, ele tem gasto assim, por ano algo em torno de 18 a 20 milhões de reais. E esse ano, só no mês de abril, ele gastou 4 milhões e meio de reais em um mês. Com o quê? A gente não sabe porque não pode. Esse é o problema, né? A gente, com certeza, não é com miojo, né? Que ele fala que gosta de comer, nem pão com leite condensado, nem pão com mortadela, ou mesmo farofa de frango, né? Com certeza, se fosse para gastar com isso, os valores seriam bem menores. Então, a verdade é que o presidente passa uma imagem, né, quando liga aí o celular, liga suas redes sociais, de que ele é uma pessoa simples, uma pessoa que, né, tem um zelo com o dinheiro público, mas quando a gente vê os valores do cartão corporativo, a gente vê que isso não é verdade. E aí a gente Para que serve o cartão corporativo? Bom, o cartão corporativo, ele é na verdade um instrumento que foi criado para fazer aquelas despesas cotidianas que você não precisar fazer licitação. Imagina, precisa comprar um alimento, aí você teria que fazer um processo licitatório, tudo. Então, quer dizer, aquelas despesas corriqueiras, né, que tem, que é natural, não é nem questionando a questão do cartão corporativo. O que está errado é o sigilo, o que está errado é o que está gastando, né? Então, mas são gastos pessoais do presidente? Quer dizer, exatamente. A comida para a casa dele, ele paga? A comida do Palácio do Planalto, ele paga ou é o cartão corporativo, cartão né? corporativo? O cartão corporativo. Aí tem 3, assim, tem um cartão para a BIM que é a parte que é ligada a ele, uma parte que é ligada ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é onde fica o general Helena, também é ligada a ele, e o próprio cartão que é ligado ao presidente da República. Mas esses 3 são gastos da presidência, né? São ligados, inclusive, do ponto de vista orçamentário, estão lá com o presidente. Todos eles movendo ou a segurança do presidente ou o próprio presidente. Então, é um gasto assim que sinceramente, a população brasileira teria direito de saber. Aliás... Ou seja, abril ele gastou 4 milhões e meio de reais e a gente não sabe com exatamente. E é bom dizer que o STF já julgou um caso, né, com relação à questão do cartão corporativo e entendeu que não cabe sigilo. Cabe sigilo naquilo que interfere na segurança do presidente. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar a questão da segurança alimentar do presidente. É óbvio que eles podem guardar segredo aonde eles compram os produtos de alimentação do presidente. Então, até para preservar a questão da segurança alimentar dele e de sua família. Agora, não justifica ter sigilo do que ele compra e qual o valor que ele está pagando. Isso não deveria haver sigilo, porque isso não tem nada a ver com segurança. Da mesma forma, ele pode até guardar segurança quando ele vai a uma viagem, qual hotel que ele vai ficar. Não justifica ele ter sigilo sobre o hotel que ele já ficou, né? O que ele pagou naquele hotel. Então, isso não tem nada a ver com segurança, até porque ele não está lá mais. Então, na verdade, existe um argumento, todo um discurso que ele faz que não tem sentido na prática, né? Além disso, assim, o que a gente descobriu agora recentemente, algumas coisas assim que nós estamos entendendo como gasto em duplicidade. Porque ele mesmo fala, o próprio presidente Bolsonaro gosta de falar que o maior gasto é com segurança.
Só que nós detectamos que o segurança deles, por exemplo, todo segurança dele ganha diária. Olha, se o segurança dele ganha diária, não é um valor qualquer não. De 2020 para cá, nós detectamos que o gasto com diárias foi em torno de 12 milhões de reais. Ora, o que é diária? Diária é para você custear a alimentação e a hospedagem. Olha, se eles ganham diária e o cartão corporativo, como o presidente está dizendo, está tendo também gasto de despesa com eles, tem alguma coisa errada nisso. Entendeu? Ou está pagando alguma coisa de duplicidade, ou o presidente está mentindo. Né? A própria questão também do deslocamento. Aí nós temos, porque diária não é pago com cartão corporativo. Né? O deslocamento também tem um contrato com uma empresa de turismo que fornece as passagens aéreas para o deslocamento de segurança. Nós também tivemos, assim, fizemos a conta, o que deu nesses últimos anos, nos últimos 3 anos, deu 15 milhões de reais com passagem aérea. Então o cartão corporativo também não paga isso, isso é um outro contrato. Né? Isso é feito um processo licitatório à parte e é pago de outra forma, tem as ordens de pagamento, tudo, dentro da forma que é a forma padrão que se paga os gastos com dinheiro público. Né? Então, é aquele processo licitatório, faz lá empenho, todo aquele processo padrão. Diferente do cartão corporativo, que é como se fosse uma coisa que o pessoal chama nas empresas, que é o rotativo, né? Que é aquele recurso para você fazer o gasto do dia a dia. Né? Então, o cartão corporativo aí está tendo um gasto exagerado. E por último, agora a gente identificou uma situação nessa questão do mês de abril, que coincidentemente o presidente teve um gasto exagerado, 4 milhões e meio. Na média, geralmente o gasto mensal é 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, e aí ele teve um gasto de 4 milhões e meio no mês. E aí, coincidentemente a gente verificou que ele teve 3 motocicletas, né? Que é essas campanhas temporâneas. Então, você está inferindo de que o cartão corporativo está sendo usado para financiar uma motocicleta? Mas isso é grave, É né? grave. Tanto é que eu considero que é grave, que eu fiz uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, está lá na mão do ministro Alexandre de Moraes, para que seja apreciada essa situação, porque nós entendemos que as evidências mostram que o dinheiro do cartão corporativo está sendo utilizado para financiar toda uma estrutura em volta dessas motocicletas, que na verdade são campanhas extemporâneas. Né? Então já está errado porque a campanha está sendo feita campanha fora de época, mas está mais errado ainda quando a gente sabe que o dinheiro público está sendo usado para financiar esse tipo de situação. E o legislativo? Fiscaliza também? Olha, aqui a gente tem algumas dificuldades às vezes, né? Eu particularmente participo de uma comissão que é Fiscalização Financeira e Controle, e que tem essa comissão, ela é uma comissão assim que tem um comportamento muito à parte. Foi a comissão que mais convocou o ministro no ano passado, esse ano tem ido no mesmo sentido. É uma comissão que fiscaliza de verdade, né? Então, lá a gente tem tido muito espaço para trabalhar, né? Mas infelizmente, assim, às vezes, por exemplo, nós temos uma situação que chama PFC, Proposta de Fiscalização e Controle. Na verdade, é uma auditoria que você requisita para o Tribunal de Contas da União como órgão auxiliar do Poder Legislativo. Né? Inclusive, nós fizemos o ano do cartão corporativo e já terminou, já foi julgado, agora nós estamos aguardando eles mandarem o resultado final desse relatório, dessa PFC, do cartão corporativo, que foi uma iniciativa minha, inclusive. Né? Só que nós estamos tendo um problema aqui, as PFCs estão ficando engavetadas na mesa, na verdade, pelo Arthur Lira, vou colocar claramente, né? Ele não está dando sequência. E é uma coisa absurda porque não há previsão regimental para isso. Porque a única coisa que a mesa diretora tem que fazer é quando você entra com a PFC, ela recebe um número. PFC número tal, barra 2022, é isso. Né? Então, e devolve. Aí ele pega e não despacha isso. Ele não dá um número, a PFC fica parada. Então, muitos parlamentares estão reclamando. Algumas minhas que ele até liberou, porque um dia até tive uma polêmica no plenário com ele. Mas é lamentável que a mesa diretora esteja criando dificuldade para que a gente possa fiscalizar. Aí eu fico pensando que é a velha política do toma lá da cá, né? Quer dizer, aí você mistura as benesses que está tendo aí com o tal do orçamento secreto, e todo mundo sabe que o Lira é o grande mentor disso, né? E aí você tem o cruzamento dessa questão de ter essa estrutura toda, e aí, na verdade, aí é a hora de proteger, de criar uma barreira para investigar o governo Bolsonaro. Então é isso, na verdade, que eu só posso chegar a essa conclusão, porque eu não vejo qual é a justificativa, porque uma coisa é você falar assim, olha, vamos fazer uma acusação, aí é uma coisa. Agora, eu vou fazer uma investigação, a investigação ela uma auditoria, isso é um processo normal, que você não está julgando ninguém,
que, aliás, o processo da auditoria pode até chegar ao final e dizer que está tudo certo, não tem nenhum problema. Então, quem não quer ser auditado é porque está com medo que seja detectado algo de errado. Então, na minha opinião, quando a mesa diretora da casa ela evita, na verdade, cria barreiras, ou cria dificuldades para que haja uma investigação, a minha opinião é que porque já sabe que tem coisa errada e está tentando proteger o governo Bolsonaro. Deputado, bem, a gente tem visto, acompanhado a questão das rachadinhas. E o que alimenta a rachadinha é a parte do dinheiro que seria pago para o gabinete, enfim, volta para o parlamentar, né? Uhum. Então, dos seus funcionários, enfim, dos seus colaboradores. Isso também é alvo de investigação? Olha, assim, isso é uma prática normal no parlamento? Olha, eu não tenho assim conhecimento do que tem acontecido. O conhecimento clássico que a gente sabe é do Flávio Bolsonaro, né? Aquele caso que ele era deputado estadual, inclusive, né? E do próprio do presidente Bolsonaro, né? Que nós tivemos, inclusive, uma situação absurda, né? Que tem essa acusação sobre ele. Aliás, nós até esse mês nós tivemos aqui a presença do advogado-geral da União, de um convite, um requerimento de minha iniciativa, porque aquela Val do Açaí, que, assim, de forma muito clara, as evidências mostram que ela era uma empregada de serviço doméstico em uma das propriedades do Bolsonaro, e ele pagando com o dinheiro do gabinete. Isso não tem nada a ver, né? Aí nós questionamos porque ele colocou a Advocacia Geral da União para fazer a defesa dela. Quer dizer, o dinheiro público defendendo ela. Aí até eu fiz um questionamento, porque aí eles disseram, não, mas ela era servidora. Não, eu falei, o problema é que ela não era servidora. O problema é justamente que ela recebia e não era servidora, né? E aí ela ainda ter, e o poder, a sociedade ainda ter que pagar uma assessoria jurídica para ela, não me parece nada razoável isso, né? Então, assim, a gente sabe que pode ter um caso ou outro de uma situação dessa, mas, assim, isso não é uma coisa simples também, porque geralmente essas situações elas são detectadas com movimentações bancárias. E aí o nosso trabalho como parlamentar, na exceção de uma condição de uma CPI, que ela pode requisitar quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, nós não temos muitas condições de verificar isso, né? Porque geralmente quem é que identificou o problema do Flávio Bolsonaro? O COAF, a movimentação bancária, né, que a gente viu que tinha uma pessoa que concentrava um recurso, né, tinha alguma coisa estranha, todo mundo sacava, ele aparecia numa conta. Então, e isso é um tipo de instrumento que nós aqui não temos, né, como parlamentar. Eu repito, com exceção de quando nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, porque aí sim ela tem uma capacidade constitucional, um alcance de fazer quebra de sigilos, e aí dá para identificar esse tipo de situação. Mas a rachadinha, assim, é difícil. É a mesma coisa assim, por exemplo, a gente identifica um superfaturamento, mas agora eu não consigo dizer quem foi o servidor, por exemplo, que foi beneficiário com a propina. Por isso que às vezes a nossa denúncia ela tem suas limitações. Aí esse papel de investigar, por exemplo, teve um superfaturamento, aí de investigar quem provavelmente foi beneficiário desse superfaturamento, aí já fica com a Polícia Federal, já fica com o mesmo Ministério Público Federal. Para a gente aqui, a gente já tem essas limitações, a não ser se for uma comissão parlamentar de inquérito. Deputado, você não tem muitos amigos aqui não, né? O pessoal anda, se te vê no corredor, fala, opa! Eu sou uma pessoa vem ele. Não, eu assim, claro, tem pessoas que têm, assim, estranham a nossa forma de ser, né? Mas eu tenho uns amigos estranho aqui. nossa forma de ser é uma frase muito emblemática. Mas assim... Nesta casa, estranham essa forma de ser, deputado? Mas eu sou uma pessoa assim que eu dialogo, eu converso com todo mundo. Agora, porque eu tenho uma característica que eu, assim... Eles não veem você no corredor e desvia não, né? Já eu vai acho falar que comigo é porque eu acho que tem, eu acho que tem muita gente aqui que tem assim, muito pé atrás comigo e é claro, não gosta... Porque a gente acaba fugindo um pouco do costumeiro, às vezes, né? Que, infelizmente, a gente não tem muita gente aqui fazendo esse tipo de investigação, né? Então, eu particularmente gosto, acho que é fundamental. Mas, assim, eu sempre coloco que eu não tenho... Eu falo que o meu inimigo não são as pessoas, o meu inimigo são as atitudes, são as práticas, as condutas. Eu combato condutas. Petisco em avião? Olha, esse foi um outro problema que a gente detectou, né? Porque, além do cartão corporativo,
o presidente da República está assim, fazendo uma verdadeira farra dentro do avião. Né? Primeiro carregando gente que não devia carregar, né? Pessoas que não têm nada a ver com a viagem do ponto de vista do interesse público. Mas, para além disso, nós detectamos que tem um contrato com uma empresa que fornece petiscos e almoço ou janta, né? Que só esse ano já gastou R$500 milhões, né? Dentro do avião do presidente. Quer dizer, imagina que lá dentro do avião, eu acho que não tá deve estar tendo... nos cofres. Entendeu? E não deve estar tendo pão e não deve estar tendo pão com mortadela, com leite condensado, não. Acho, não é possível, né? R$500 milhões. Então a coisa parece que está meio... tem que saber o que está sendo feito dentro do avião do presidente para estar gastando um valor só esse ano. Repito, só até o mês de maio nós já tivemos R$500 milhões só com gasto com petiscos e refeições dentro do avião do presidente. Deputado, você é pré-candidato à reeleição? Sim, pré-candidato. Essa é a sua primeira, segunda, terceira? Eu estou no primeiro mandato, né? Eu era vereador em Goiânia, consegui uma eleição para deputado federal. Qual é a sua formação? De onde vem essa sua vontade de olhar os gastos dos outros? Eu fiz direito, né? Mas eu trabalhei já como técnico, tudo, mas assim, é porque eu acho que é importante. Foi eu como vereador, foi uma viés que eu passei a trabalhar em Goiânia e é uma coisa que eu achei que era muito importante. Os vereadores em Goiânia, o prefeito deve ter falado, ai, graças a Deus, foi eleito, saiu daqui. O pessoal brinca com isso, né? Eu saí de lá, eu saí naturalmente. Ai, foi eleito. É verdade, né? Mas assim, assim, é uma coisa que eu levo muito a sério, né? Eu acho que é fundamental fazer esse trabalho, porque eu sempre via que quem fazia mais isso no Brasil e faz com uma competência muito grande é uma parte da imprensa, né? Porque tem o jornalismo investigativo, que se a gente for pegar os grandes escândalos do país, a maioria delas elas são feitas pelo jornalismo investigativo. Aí eu pensava, e por isso é tão atacado. Exatamente, eu não tenho dúvida de por que a imprensa... E nesse governo, inclusive, o jornalismo está sendo Nossa Senhora, atacado. É um negócio absurdo, né? Eu até entrei com um projeto de lei que é para agravar a situação do crime de agressão contra os profissionais de imprensa, porque para mim tem um agravante, né? Porque quando você agride uma pessoa é grave, mas quando você agride uma pessoa porque ela está também denunciando, você agride uma pessoa e você está agredindo a democracia, você está agredindo a liberdade das pessoas terem acesso às informações, aí me parece que isso tem que ter um agravante. Por isso que eu tenho um projeto de lei aqui até para agravar essa situação, porque para mim a gente não pode dizer que é a mesma coisa uma pessoa ser agredida, uma outra pessoa ser agredida pelo exercício profissional da imprensa, e principalmente porque para intimidá-la e não trazer informações para a sociedade. Isso é muito, muito sério, muito grave. Deputada, a gente está caminhando para o fim aqui. A minha pergunta agora é, santo de casa faz milagre? Como é na sua casa? Como é lá? Você investiga o gasto de todo mundo lá? Não. Lá em casa é muito tranquilo, não tem problema não, mas existe uma questão que a gente tem que ter coerência acima de tudo, né? Eu procuro ter coerência, né, na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre tenho um zelo com essa questão do gasto com dinheiro público, eu levo muito a sério isso. Eu acho que isso que é o importante, né? A gente ter essa coerência, até porque eu imagino que esse pessoal já me investigou, entendeu? Outro dia eu conversando com uma pessoa que eu conheci, né, uma pessoa da ABIN, ele falou para mim assim, olha, não tenha dúvida, já te investigaram tudo, entendeu? O telefone está grampeado. Isso é normal. Isso eu acho que a gente não tem, como a gente não tem nada a temer, tá bom. A única coisa que a gente tem, eu tenho receio, né, que não sou só eu, qualquer pessoa tem, é de fake news, né, porque a gente tem um grupo aí que... Você já foi alvo de fake news? Já fui, já teve situações assim de mentiras, de distorções, de coisas que não tem, porque falam que eu votei uma coisa, não tinha votado. Mas aí é uma coisa assim... Mas tem que ser um trabalho constante, né? Eu vou colocar até, esses dias mesmo a gente até falando sobre fake news, né? Quer dizer, a forma que eles reagiram, porque a gente colocou aqui votação de urgência de um projeto para discutir esse problema da fake news, tem uma legislação sobre a fake news. Aí eles divulgaram, os grupos bolsonaristas jogaram para tudo quanto é lado que eu estava tentando votar, porque eu votei pela censura nas redes sociais. Isso já é uma fake news, né? Então, quer dizer, a gente votar, quer dizer, o sujeito entender que um presidente da República dizer, por exemplo, que uma vacina, a vacina contra o Covid
quem toma vacina vira jacaré, ou mesmo que pode ser contaminado por AIDS, dizer que isso é opinião, se isso é liberdade de opinião, sinceramente, aí eu tenho uma posição muito distinta. Com quase 700 mil entendeu? mortos. Exatamente. Quer dizer, uma pessoa dessa, isso tem consequências gravíssimas, né? Pessoas não vacinam porque é o presidente da República que está fazendo essa declaração e isso provoca morte, né? Então, isso para mim não tem nada a ver com liberdade de opinião, né? Isso pode ter a ver com muitas coisas, né? Outros interesses. Outros interesses, mas não tem nada a ver com liberdade de opinião. Então, da mesma forma, que nós tivemos uma situação aqui de um deputado, que o Daniel Silveira falar que, porque ele dizia assim, dizer nas redes sociais que você pode matar o ministro, ou matar alguém, eu falo claramente, dou um exemplo, eu acho que se um deputado for para suas redes sociais dizer que tem que matar o presidente da República, primeiro ele tem que ser cassado. Eu sinceramente, isso não é liberdade de opinião. Isso é, na verdade, induzir a população a cometer crime. Então a gente tem que saber separar, mas ser muito duro com quem faz esse tipo de coisa, entendeu? Ao mesmo tempo, garantir a liberdade de opinião, isso aí não tem problema, né? Eu, por exemplo, não acho que tem nada errado quando vai alguém bolsonarista fazer críticas duras aos governos passados, né? Para mim isso não tem problema, né? Faz crítica, o governo não presta, isso, aquilo, não tem problema. Agora, tem que tomar cuidado com essa questão, até onde vai essa questão da opinião. Deputada, a gente está caminhando pro fim, agora eu vou te contar uma coisa. Essa caneca aqui é para você. Obrigado. Agora, essa caneca aqui, eu vou te contar. Só quem tem essa caneca é Heloísa Helena, Maria do Rosário, Luísa Lundina. Essa caneca aqui é da bancada feminina que... Olha, o que é isso? Briga, que briga. Então, significa que a gente deixou você entrar nesse clube aqui. São todas pessoas que eu tenho uma grande admiração e para mim é um privilégio e fico muito feliz. Obrigado. Sinta-se homenageado. Nossa, muito. Por essa caneca. Tô sentindo. Só mulher assim que mulher porreta. briga. É verdade. Muito obrigada pela entrevista. Uma coisa antes da gente terminar. Quem quiser denunciar alguma coisa, como é que faz? Olha, pode procurar aqui o nosso gabinete, ou ligar, ou mandar e-mail. A gente mantém sigilo, não tem problema, porque tem muitas pessoas que hoje, assim, eu sempre foi uma coisa que foi uma característica minha também, nunca revelar minhas fontes também, né? Porque sempre preservar, porque a gente sabe que... O jornalista sabe bem o que é. Sabe, mas então é isso aí, entendeu? Então as pessoas podem fazer a denúncia aqui que a gente aprofunda, né, as investigações e a gente preserva aí a fonte. Então já sabe, né? Se você viu alguma coisa estranha com parente, com amigo, com vizinho, no dinheiro público, que é dinheiro público, você também tem que fiscalizar. E aí denuncia aqui, porque ele é pago com o seu e o meu dinheiro. E está aqui para fiscalizar, ajudar a gente a fiscalizar, né, deputado? Isso aí. É verdade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Compartilha com os amigos, compartilha com a família, porque isso pode virar uma grande rede de fiscalização ainda, para ficar legal isso. É legal. Quanto mais compartilha melhor. E manda aqui pra gente as notícias pro My News Eleições. Obrigada.